Agora a gente vai dar prosseguimento às 11 horas e 43 minutos à série especial de entrevistas com os candidatos à vaga de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, TRT 22. Essa vaga cabe à OAB Piauí, através do 5º Constitucional. 15 homens e mulheres, advogados e advogadas, disputam esta vaga. E nós vamos ouvir hoje as propostas, conhecer um pouco da trajetória de vida e profissional do Dr. Étilo Sá, que concorre à vaga do 5º Constitucional. Lembrando que as perguntas são as mesmas e a duração da entrevista também. Seja bem-vindo, muito obrigado, doutor Étilo, por ter aceito o nosso convite de vir presencialmente conversar conosco, com a sociedade, sobretudo com os advogados que nos escutam e nos assistem. A primeira pergunta é exatamente para o senhor falar sobre sua trajetória pessoal, profissional, quem é o doutor Étilo Sá e como surgiu a ideia de disputar essa vaga. Bom dia. Bom dia, Arimateia. Bom dia, telespectadores do Jornal Meio Norte. E bom dia também aos colegas advogados, advogadas que estão nos ouvindo. Essa questão de ter a ideia para buscar ter esse acesso ao 5º Constitucional, que é um direito da advocacia, já vem de muito tempo. No Distrito Federal, quando completei os 10 anos, passando, vamos dizer, chegando ali no 11º ano, eu recebi um ofício, né, da seccional do Distrito Federal, né, da OAB do Distrito Federal, e nele havia o convite no sentido de que, como eu já havia ultrapassado aqueles 10 anos, que a Constituição garante, aos advogados, né, concorrerem ao 5º Constitucional, e nesse convite havia o pedido de que eu fosse fazer a inscrição, porque eu estava no rol daqueles advogados que já havia completado aliás, havia ultrapassado o decêndio, ou seja, os 10 anos, né? E eu, não, agora não, eu vou ficar mais um tempo na advocacia, né, porque a minha advocacia é voltada no Distrito Federal, mas eu tenho os pés também dentro de Teresina, onde nasci, sou piauiense, tenho 62 anos de idade, são 26 anos de advocacia e sou graduado em Direito pelo CEUB, né, e ali, quando ainda estudava, eu fui convidado para, no ano seguinte, ir para a Defensoria Pública. Passei 2 anos e aqueles estagiários que podiam prosseguir ainda na Defensoria Pública, era prorrogado por mais 2 anos. E continuei. Com o passado do tempo, veio a formatura, e aí veio o meu pedido de inscrição na Ordem dos Advogados, e ali implantei meu escritório, junto com os colegas, né? E a partir do momento que eu recebi aquele convite, eu deixei para depois. Quando foi agora em 2021, eu me inscrevi no 5º Constitucional do TRF-1. Ali participei em todas as fases, a minha inscrição foi deferida, não teve impugnação, porque eu tenho completo todos os requisitos que a Constituição me garante. E por isso eu achei que poderia concorrer também a essa vaga aqui do TRT 22, Piauí, né, porque piauiense, tenho famílias aqui, né, e eu pude vislumbrar aí uma vontade, um desejo de querer participar juntamente com esses 14 colegas.
Estou conversando com o advogado Étilo Sá, com atuação, como ele explicou, em Brasília e no Piauí, piauiense, 62 anos, que disputa a vaga de desembargador do TRT Piauí. Doutor Étilo, como o senhor pretende contribuir para a Justiça do Trabalho no TRT Piauí, uma vez eleito desembargador? Bom, eleito desembargador, carregado aí pelas mãos dos colegas, advogados e advogadas, eu levo a minha experiência, porque o nosso tribunal, ele é um tribunal pequeno. Se problema há, e aqui nós temos que colocar entre aspas, que é um tribunal que já recebeu o selo ouro, né? E o selo diamante seria o esplendor, né? Significa dizer, e inclusive por 5 anos consecutivos. Em razão disso, no meu entender, o tribunal ele pode até ter problemas, mas são problemas pequenos. E a minha contribuição é a minha própria experiência. Se houver algum problema no que diz respeito ao lado da tecnologia, vou estar lá para resolver, junto com a própria OAB, com os anseios da classe. E a minha contribuição, ela passa a ter fora a experiência a partir do momento em que eu estiver sentado lá. Porque somente lá é que eu posso ver os problemas, os pequenos, né? Porque uma vez que o nosso tribunal tem essa qualidade, né, na gestão, na produtividade, nos dados, na tecnologia, então a gente que chega lá, um dos 15 candidatos, certamente não vai ter tantos problemas para resolver, porque a própria corte já busca sempre melhorar. Doutor Étilo, em 2017, vai completar agora 5 anos, houve uma reforma trabalhista que modificou bastante as relações empregatícias, né, entre o trabalhador e os patrões. Gostaria que o senhor avaliasse essa realidade pós-reforma, né, após 5 anos, e de que forma o senhor acha que o tribunal deve atuar para tornar essas relações mais justas? Veja bem, a reforma, ela veio para melhorar a justiça trabalhista. No entanto, o que nós vemos é o contrário. Porque, por exemplo, quando veio a reforma, aqueles colegas que só atuam na trabalhista tiveram aí, digamos, cerca de uns 60%, 70% de queda de movimento em seus respectivos escritórios. Certo? Porque a intenção da reforma era desafogar a justiça do trabalho, mas também preservando os direitos dos trabalhadores. E o que nós vemos é que a reforma, embora ela tenha garantido aí os direitos fundamentais, os direitos sociais dos empregados, dos trabalhadores, mas ainda assim, muitos trabalhadores, pós-reforma, com o problema da pandemia, tiveram outros problemas, porque aí tiveram que trabalhar em casa, home office, né? Tiveram que estar distante de seu trabalho, mas trabalhando na própria casa. Aí começaram a surgir os problemas. Por exemplo, quem está em casa e sofre um acidente, a empresa não reconhece que aquele acidente é acidente de trabalho. Então, a Justiça do Trabalho veio coartar esse impasse que existia ou melhor, nas relações de trabalho entre empregador e empregado. Há juízes que entendiam que não era acidente de trabalho. Outros entendiam sim que era acidente de trabalho. O tribunal
também vivia ali na claudicância. Entendi uma hora que era direito do trabalhador, porque era acidente de trabalho, porque estava dentro de casa, mas mesmo assim estava prestando o seu trabalho, e a caminho, vamos dizer, do seu escritório, dentro de casa, sofre aquele acidente. Então, aqueles tribunais que deram o respectivo direito ao empregador, surtiu efeito. Mas somente o TST é que colocou a pá de cal para resolver essa situação. Sim. Pois não, doutor Ashley? E também temos um outro problema, que é da pejotização, por exemplo. Isso aí, a Justiça do Trabalho, ela entende que há aí uma criminalização nessas relações, chamadas relações espúrias, né? Porque a Justiça do Trabalho entende que não pode haver a pejotização, porque você tira o empregado, ou transforma aquele empregado em pessoa jurídica, aí começam a ter os problemas trabalhistas, né? Crime contra a organização do trabalho, você vai ter problemas aí com o fisco, você vai ter problema aí na Previdência Social, ou seja, crime contra a organização do trabalho, crimes contra o fisco e crime contra a Previdência Social. E o CARF, inclusive, ele entende, juntamente com a Justiça do Trabalho, que esse ato não poderia existir. Mas o Supremo tem uma decisão recente que ele entende que a pejotização para algumas classes é possível. Não há o que a gente chama de crime. Vamos para a última questão do doutor Étilo Sá, candidato à vaga de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final aos advogados, por que o senhor merece o voto de cada um deles e à sociedade, doutor Étilo. Bom, eu mereço não, eu quero merecer, porque somente a classe é que pode me levar. E nós sabemos que o advogado, ele é responsável por muitas coisas. O advogado, eu costumo dizer que ele é o defensor da humanidade, defensor das liberdades, defensor do Estado Democrático de Direito. Então, os colegas que me ouvem agora no Jornal Meu Norte, dê-me a mão, porque eu, particularmente, irei respeitar as prerrogativas do advogado, né? Olharei com bons olhos os critérios para o justo honorário de sucumbência, porque isso é importante, é o alimento nosso, e tem muitos magistrados que entendem que essa causa aqui, ela foi uma causa simples, então o advogado pode ganhar aí meio salário mínimo. Aquela causa que é complexa, aí vai ganhar mais. Eu penso assim, trabalho do advogado é trabalho do advogado. Ele pode fazer um requerimento, mas ele tem que receber o honorário justo. Doutor Étilo, muito obrigado. Boa sorte para o senhor na eleição do 5º Constitucional da OAB no TRT da 22ª Região e excelente semana também. Boa tarde. Boa tarde, obrigado para todos. A gente faz o